Segunda turma do Supremo rejeita a denúncia contra Haroldo Cedrais por tráfico de influência. Filho do ex-ministro Edson Lobão é preso em mais uma fase da Lava Jato. Conselho Nacional do Ministério Público rejeita pedido de afastamento do procurador federal Deltan Dallagnol. Justiça de São Paulo nega pedido de falência e mantém plano de recuperação judicial da Avianca. E presidente do Supremo dá posse a 2 novos conselheiros do CNJ. Os 2 magistrados são indicações do STJ para as vagas destinadas à Justiça Federal no Conselho. Olá, boa noite. Boa noite. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia de tráfico de influência contra o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedrais. Ele foi acusado de receber propina da UTC Engenharia, responsável pelas obras da usina nuclear de Angra 3. A repórter Daiane Garcês acompanhou e tem outras informações dessa sessão. Oi, Daiane. Boa noite. Boa noite, William, Érica e todos que acompanham a TV Justiça nesta terça-feira. Exatamente, a decisão foi a seguinte: 3 ministros da segunda turma rejeitaram a denúncia contra o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedrais, e o filho dele, o advogado Tiago Cedrais. Foram os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Portanto, 2 ministros aceitaram a denúncia: o ministro Edson Fachin, o relator do processo, e a ministra Carmen Lúcia. Para relembrar, esse caso começou a ser julgado na segunda turma no início de agosto deste ano, há pouco mais de um mês. À época, o relator aceitou a denúncia e votou pelo afastamento de Haroldo Cedrais do cargo de ministro do Tribunal de Contas da União até o fim da ação penal. Só que o julgamento foi suspenso e foi retomado nesta terça-feira com o voto do ministro Ricardo Lewandowski. De acordo com a denúncia, o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedrais, e o filho dele, o advogado Tiago Cedrais, teriam recebido entre 2012 e 2014 cerca de 2 milhões de reais. Em troca, teriam beneficiado a UCT Engenharia nos processos relacionados à construção da usina nuclear Angra 3, obra de responsabilidade da empresa, investigada pela Operação Lava Jato. Para o Ministério Público Federal, Haroldo Cedrais praticou tráfico de influência ao se utilizar de manobras para adiar os julgamentos dos casos. Para o ministro Ricardo Lewandowski, não houve conduta ilícita e rejeitou a denúncia. Um dos delatores chegou a atribuir a Haroldo Cedrais a prática de qualquer conduta ilícita. Diante de todo esse cenário, entendo não haver, na hipótese, indícios seguros e idôneos acerca do elemento subjetivo do tipo, consistente na intenção deliberada do ministro Haroldo Cedrais, ao pedir vista dos autos, em atrasar o julgamento com o intuito de obstruir o iter processual e evidenciar a prometida influência sobre o relator do feito, ministro Raimundo Carreiro. O ministro Gilmar Mendes seguiu o entendimento de Lewandowski. Disse que o fato de Haroldo Cedrais adiar um julgamento de processo por apenas 14 dias não é suficiente para caracterizar tráfico de influência. A denúncia não descreve os fatos que ensejariam a suposta participação do denunciado Haroldo Cedrais na empreitada criminosa. A peça inicial não demonstra de maneira clara de que forma o ministro teria aderido ao crime supostamente praticado pelo seu filho e nem quais condutas e indícios apontariam para sua participação nos fatos em questão. O parquê se escora, presidente, na relação de parentesco entre Haroldo Cedrais e Tiago Cedrais, e em um rápido diálogo mantido entre o primeiro, Haroldo Cedrais, e o ministro Raimundo Carreiro, que não está sendo sequer mais investigado a partir do requerimento de arquivamento apresentado pela própria PGR. Não há, na inicial, nenhum elemento que evidencie o suposto acordo entre os colaboradores e o denunciado Haroldo Cedrais para a suposta atuação indevida nos processos do TCU. E durante o voto, o ministro Gilmar Mendes criticou o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Ele citou um pedido de investigação feito por Janot no gabinete do então ministro do STF, Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo em janeiro de 2017. Gilmar Mendes considerou o ato de Janot como uma sanha investigativa. Obrigada, Daiane. E na primeira turma, os ministros julgaram casos que estão em fase de análise de reclamação processual.
O primeiro caso julgado foi um mandado de segurança apresentado pelo Ministério Público do Maranhão contra a decisão do Conselho Nacional do MP, que determinou o arquivamento de investigação criminal envolvendo um homem que ocupa cargo na instituição. A investigação é sobre suposta prática de violência doméstica. O relator, ministro Luiz Fux, ao votar pela concessão do mandado de segurança, ressaltou que não há previsão legal para o arquivamento. Não há nenhuma previsão legal de que, se o Procurador-Geral da Justiça, ele próprio, receber os autos de um inquérito, de um procedimento investigatório embrionário e outros procedimentos que são da seara dele, se ele determina um arquivamento, ele é a última palavra, porque o Judiciário não pode ser acusador e julgador ao mesmo tempo. Já o ministro Alexandre de Moraes, ao pedir mais prazo para analisar o pedido, citou as leis complementares estaduais. As leis complementares estaduais, todas elas estabeleceram um mecanismo de controle. Seja a remessa ao Colégio de Procuradores, como é no caso do Maranhão, seja ao órgão especial, quando existe, como é no caso de São Paulo, se remete ao órgão especial, os 42 procuradores de justiça, metade eleita, metade por antiguidade. Só que todos estabeleceram, quase todos, um mecanismo de que a vítima poderia provocar essa revisão. Outro caso que teve o julgamento adiado foi um recurso em ação que buscava derrubar decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A alegação é de descumprimento de decisão do STF sobre a aplicação do IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, feito pelo Banco Mercantil. Diante da complexidade da matéria, o relator, ministro Luiz Fux, determinou a suspensão do julgamento. Essa é uma matéria nova e delicada. E acho que convinha que nós tivéssemos a composição completa. Exato. Então, as sustentações já foram feitas e eu vou trazer a julgamento com a composição completa. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, também acompanhou a primeira turma e tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Lei da ficha limpa também foi um assunto aí da primeira turma hoje, né? Exatamente. Os ministros acabaram mantendo a inelegibilidade que foi firmada pelo TSE em relação a um candidato à prefeitura de um município do estado do Rio Grande do Norte nas eleições de 2016. Ele teria sido condenado pela primeira e segunda instância e confirmado pelo TRE por venda de votos, captação ilícita de votos e abuso de poder econômico nas eleições de 2008, quando, segundo a condenação, ele ainda prefeito teria favorecido interesses pessoais e interesses de terceiros a ele ligados quando era prefeito e utilizado a máquina pública em seu favor. A decisão que o condenou transitou em julgado em setembro de 2010. E aí a discussão para saber se o prazo de inelegibilidade deveria ser da lei complementar anterior, que previa 3 anos de inelegibilidade, à época dos fatos, quando em 2008 ainda prevalecia essa legislação, ou se deveria retroagir o prazo de inelegibilidade de 8 anos, fixado a partir de junho de 2010 pela lei da ficha limpa. O Tribunal Superior houve uma ação para buscar em juízo o direito dele registrar a candidatura nas eleições de 2016, foi deferido pela primeira instância, confirmado na segunda instância. No TRE, houve uma negativa desse registro de candidatura, confirmado pelo TSE e veio ao Supremo o recurso extraordinário. E na sessão de hoje, os ministros decidiram que a jurisprudência do Supremo determina a aplicação desse prazo de 8 anos da lei da ficha limpa de forma retroativa à data dos fatos, de modo que logo depois de setembro de 2010, quando houve o pedido de registro da candidatura, ele ainda estava inelegível e, portanto, não poderia ser candidato ao cargo de prefeito naquela localidade. Então, confirmada a aplicação retroativa da lei da ficha limpa. Nepotismo também foi assunto tratado na turma, né? Nepotismo envolvia um caso de um recurso e uma reclamação contra uma decisão da Corte Especial do STJ que teria reconhecido o nepotismo em um caso concreto. Mas o ministro Luiz Fux, relator, indeferiu, assim, liminarmente, não, mas disse que não era cabível essa reclamação e contra essa decisão veio o recurso no julgamento na sessão de hoje, na primeira turma. Para o ministro Luiz Fux,
há uma súmula ordinária aqui no Supremo Tribunal Federal que diz que não é cabível esse tipo de ação contra uma decisão que supostamente viola a autoridade de decisão do Supremo, que já tenha transitado o julgado. E esse era um fato que aconteceu no caso. A ministra Rosa Weber acompanhou o relator ministro Luiz Fux para negar seguimento a essa ação, essa chamada reclamação, e o ministro Alexandre de Moraes, ao final, ele concordou com o ministro de negar seguimento, mas entendeu por outro fundamento. Ele disse: os fatos que deram ensejo a essa ação civil pública, que acabou condenando esses reclamantes por improbidade administrativa em razão desse suposto nepotismo, se deram em 2003 e 2004. E a súmula vinculante somente foi editada em 2008 e ela não poderia retroagir para alcançar esses fatos pretéritos. E nesse sentido também, o ministro Alexandre de Moraes acabava negando o provimento a essa reclamação, por unanimidade, então, afastando essa possibilidade de discussão de possível violação da autoridade da súmula vinculante do Supremo. Amanhã tem sessão extraordinária. Pela manhã, numa extraordinária, e à tarde também tem julgamentos, uma maratona de julgamentos aí no plenário do Supremo. Então a gente pode contar com a sua presença aqui amanhã. Amanhã à noite estou aqui também, numa maratona. Até lá, Karina. Até amanhã. Por 3 votos a 2, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu não declarar a falência da companhia aérea Avianca Brasil. Com a decisão, o plano de recuperação judicial da empresa continua valendo. Ao todo, foram 3 sessões na Câmara de Direito Empresarial. O plano de recuperação da Avianca previa a divisão de horários de pouso e decolagem na empresa em unidades que foram leiloadas há quase 2 meses. Por entender que essas unidades não poderiam ser vendidas, a ANAC redistribuiu entre as empresas de aviação interessadas. A seguir, depredação do patrimônio público é crime e provoca gastos públicos. Não é muita coisa que ele deixa de fazer para poder novamente consertar um bem que estava em ordem. A Polícia Federal prendeu hoje Márcio Lobão, filho do ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, em mais uma fase da Operação Lava Jato. A ação é realizada em cooperação com o Ministério Público Federal e com a Receita Federal. Os investigadores apuram um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo Márcio Lobão. Segundo as investigações, o esquema tem ligação com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Os valores teriam sido pagos entre 2008 e 2014, aproximadamente 50 milhões de reais. Para não levantar suspeita, os investigados teriam utilizado obras de arte e forjado empréstimos e vendas de imóveis. Márcio e Edson Lobão já são réus em outro processo por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O Conselho Nacional do Ministério Público rejeitou o pedido de afastamento do procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato. O pedido havia sido feito pelo senador Renan Calheiros por conta de publicações em redes sociais do procurador. A decisão de hoje foi tomada pelo CNMP. O Conselho estava decidindo se seria ou não aberto um processo disciplinar contra Deltan a partir de representação feita pelo senador. Esta decisão foi adiada após o pedido de vista. Após essa suspensão, no entanto, os conselheiros decidiram também pôr em votação o pedido de afastamento do cargo de procurador. A rejeição do afastamento foi tomada por unanimidade. A votação sobre a abertura de procedimento administrativo ainda vai ser retomada em sessão do Conselho. Em grandes ou pequenas cidades, não é difícil encontrar praças públicas vandalizadas, com mobiliário danificado, pichações e jardins pisoteados. Além de ser crime previsto no Código Penal, a depredação do patrimônio público representa prejuízo para os cofres públicos e para a população, que perde um espaço para lazer e convívio. Construída em 1903, sob grande influência do paisagismo inglês naturalista, a Praça da Liberdade é um dos cartões postais de Belo Horizonte. Faz parte da história e da memória afetiva de muita gente. Desde pequena eu vinha muito aqui. Eu sempre gostei daqui, mas ela tava assim meio suja, meio acabada, o chão tava meio quebrado, agora tá bonita pra caramba, eles renovaram os jardins. O espaço, que sempre foi sinônimo de lazer, precisou de uma repaginada. Mas a alegria durou pouco. Em 2018, a Praça da Liberdade passou por uma reforma que durou 6 meses e custou milhões. E da noite para o dia, a praça foi vandalizada. Lírios foram arrancados, os bicos de irrigação também foram tirados e o bebedouro, que é o único da praça, foi quebrado nas laterais.
De acordo com o Código Penal, a pena para esses casos é de detenção, que pode variar de 1 a 6 meses, além do pagamento de multa. O trabalho de evitar esses danos é dever do poder público. Na capital mineira, a Guarda Municipal é quem realiza esse patrulhamento. Apesar da menor quantidade de ocorrências, as depredações parecem ser as mais sentidas pela população. Foi pior, porque os bancos não eram assim, ó. Aqui assim tinha madeira aqui, era tudo novinho. Aqui, ó, tinha uma estátua que já não tem mais. Ali também tinha uma estátua, eles quebraram. Aqui tinha água aqui, ó. Ali também saía água, não tem mais. Acabou tudo. Na opinião da juíza, também é preciso educar, pois a cada episódio de vandalismo, a cidade tem prejuízo. Quando o Estado tem que, novamente, colocar aquele bem que foi destruído no lugar, ele gasta milhões, certo? Aqueles milhões ele poderia estar fazendo posto de saúde, trabalhando mais a segurança pública, hospitais. Então é muita coisa que ele deixa de fazer para poder novamente consertar um bem que estava em ordem. A Polícia Civil de São Paulo anunciou hoje o indiciamento da modelo Nájila Trindade pelos crimes de denunciação caluniosa, fraude processual e extorsão. O ex-companheiro dela também foi indiciado. A decisão foi tomada pela delegada Monique Lima, da 11ª DP, após conclusão dos 2 inquéritos envolvendo o jogador Neymar. Não foram divulgados detalhes, já que os inquéritos estão sob sigilo. As conclusões foram encaminhadas ao Tribunal de Justiça de São Paulo. E a seguir, a abertura do Setembro Amarelo no STF. Esta campanha, ela visa divulgar dentro do Supremo Tribunal Federal a valorização à vida. Hoje teve posse de 2 novos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. A juíza federal Candice Lavocá Galvão Jobim pertence à magistratura federal desde 2005 e vinha atuando como juíza auxiliar da presidência do Superior Tribunal de Justiça. Já o desembargador Rubens de Mendonça Canuto Neto ingressou na magistratura em 2002, após ser delegado da Polícia Federal e advogado da União. Os 2 magistrados são indicações do STJ para as vagas destinadas à Justiça Federal no Conselho. Foram sabatinados e aprovados no Senado e agora fazem parte do CNJ durante o biênio 2019-2021. Vamos cuidar de toda a gestão estratégica do Poder Judiciário e toda a política nacional do Poder Judiciário. Então são missões realmente árduas e espinhosas, mas que a gente vai dar tudo o que puder para fazer o melhor possível. E assim honrar a indicação que foi feita do nosso nome. É uma missão muito desafiadora, né, de ter que fazer colegas e, sobretudo, ter que contribuir para a melhoria de gestão do Poder Judiciário brasileiro. O presidente do CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli, assinou os termos de posse no Salão de Recepções do Superior Tribunal de Justiça. Vossas Excelências saibam que da parte do Conselho Nacional de Justiça, deste presidente e dos colegas que estão hoje em exercício, o senhor Rubens Canuto, a senhora Candice Jobim, são muito bem-vindos. O Conselho Nacional de Justiça é composto por 15 integrantes com mandato de 2 anos. As funções do CNJ incluem a fiscalização da magistratura e a formulação de políticas para o aumento da eficiência no Poder Judiciário. Os 2 irão aperfeiçoar a fiscalização administrativa e financeira da magistratura e irão contribuir para o engrandecimento dos magistrados brasileiros. Os 2 trazem a experiência da Justiça Federal, de primeira e segunda instâncias. O CNJ, ao longo desses 14 anos, vem mostrando a importância do Poder Judiciário ser planejado, o Poder Judiciário ser discutido, para que o jurisdicionado ganhe. E hoje à tarde, os conselheiros que tomaram posse já participaram da sessão plenária. O CNJ decidiu que menores que viajarem dentro do Brasil desacompanhados dos pais vão precisar apenas de uma autorização registrada em cartório em vez de uma autorização judicial. A medida simplifica a vida dos pais e desonera o judiciário. Desde março deste ano, o Estatuto da Criança e do Adolescente exigia autorização judicial para a viagem nacional de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais. Na sessão desta terça-feira, o CNJ simplificou essa exigência.
Isto já é adotado no caso de viagens internacionais desde 2011 por meio de uma resolução do CNJ. Portanto, não há como dissociar as hipóteses de autorização de viagem internacional para crianças ou adolescentes brasileiros residentes no Brasil, prevista na Resolução 131 do CNJ, das hipóteses que autorizam seu deslocamento pelo território nacional, sob pena de incorrer em indesejável descompasso, ao considerar que o rigor imposto para a concessão de autorização de viagem nacional seja superior ao previsto para autorização de viagem internacional. Todos os conselheiros votaram a favor da autorização. Segundo o presidente do CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli, a medida desonera o judiciário e desburocratiza o processo. Na sessão desta terça-feira, o Conselho também aprovou a resolução que cria o Programa de Assistência à Saúde Suplementar para magistrados e servidores do Judiciário. O relator, conselheiro Valtércio de Oliveira, ressaltou a necessidade de um programa como esse. Vivemos uma situação limite, o que torna imprescindível a tomada de posição e adoção de medidas efetivas de redução de dano e combate às causas de agravamento dos sintomas de adoecimento físico e mental dos servidores magistrados. E o STF deu início às atividades voltadas à campanha Setembro Amarelo. Todos os anos são registrados cerca de 12 mil suicídios no Brasil e mais de 1 milhão no mundo, segundo dados da campanha. Na abertura, oficina para estimular a empatia e motivação, atitudes que podem evitar o suicídio, objetivo do Setembro Amarelo. O mês de conscientização vai contar ainda com a apresentação de filmes, palestras e rodas de conversa. Além de incentivar o debate e oferecer ajuda, o STF vai capacitar os profissionais de saúde para lidar com a depressão e prevenir o suicídio. Esta campanha ela visa divulgar dentro do Supremo Tribunal Federal a valorização à vida, a importância que nós devemos dar à nossa própria vida e sabermos que uma pessoa que pode estar do nosso lado pode estar dando sinais de sofrimento mental e isso poderá fazer com que essa pessoa tome uma decisão precipitada, uma decisão errada e tentar contra a própria vida. É hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que é quem tem as novidades. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, William, boa noite, Érica, boa noite para você que nos acompanha. Vamos começar o giro falando sobre direito de recusar ou não transfusão de sangue. O tema é discutido em ação enviada pelo Ministério Público ao Supremo Tribunal Federal. O pedido é para que sejam revistas normas do Conselho Federal de Medicina que impõem aos médicos a obrigação de fazer transfusão de sangue mesmo contra a vontade de pacientes testemunhas de Jeová. Para o MPF, o direito de exercer a crença religiosa deve ser respeitado. Em Minas Gerais, em decisão unânime, o Tribunal de Justiça manteve o entendimento de legítima defesa e a absolvição do empresário Gustavo Correia, cunhado da apresentadora Ana Hickman. Ele tinha sido absolvido em primeira instância da acusação de matar Rodrigo Augusto de Pádua, homem que planejou atentado contra Ana Hickman em um hotel em 2016. Já em São Paulo, a Associação Brasileira de Medicina, a operadora de planos de saúde Amil e a empresa de tecnologia Samsung aderiram ao programa Empresa Amiga da Justiça. O projeto incentiva a resolução de conflitos de forma amigável para diminuir o número de processos que tramitam no Poder Judiciário. E para encerrar, o recado é para você que quer participar da Semana Nacional de Conciliação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Estão abertas as inscrições para resolver conflitos com a ajuda da equipe de mediação. É só acessar o site do TJ do Rio e fazer a inscrição. E também é pela internet que você pode rever todas as reportagens da TV Justiça. Para isso é muito fácil, é só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Fernanda. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Acompanhe agora a sessão plenária do TSE ao vivo. Uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá.